Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver as formas de ingressar em uma faculdade. A primeira forma é a forma paga, a forma que tradicionalmente ocorre e que só uma parcela da sociedade brasileira consegue, que é pagando uma faculdade. Outra forma é a forma com bolsa. Entre essas bolsas existe a bolsa do ProUni de 50%, em que o governo paga 50% e outro 50% é o próprio estudante. Também tem os financiamentos como o FIES, financiamento estudantil, em que é possível fazer a faculdade e por uma espécie de empréstimo com uma carência, ou seja, a pessoa termina a graduação e depois disso ela começa a pagar o empréstimo que ela fez. Mas existe uma outra forma de ingresso, que é a forma que a gente vai buscar trabalhar aqui, que é as formas sem custo. Quais são as formas de entrar numa faculdade sem custo? A primeira dela, clássica, é nas universidades públicas, federais e estaduais. Além disso, existem as bolsas do ProUni, Programa Universidade para Todos, que oferece bolsa de 100%. Existem os institutos federais que fazem parte do ensino federal. Já que a gente falou em ProUni, primeiro tem que entender o que é o ProUni. O ProUni é o Programa Universidade para Todos. Ele foi criado em 2004 e começou a vigorar a partir de 2005, oferecendo bolsa de 50% e 100%. Antigamente oferecia bolsa de 25%, mas hoje oferece 50% e 100%. É muito importante dizer que o ProUni revolucionou o ensino superior no Brasil, possibilitando que muitas pessoas acessassem e pudessem cursar faculdades privadas com bolsas integrais ou parciais bancada pelo governo federal. Isso possibilitou que pessoas que nunca teriam acesso ao ensino superior pudessem finalmente se tornar médicos, advogados, professores. Quem pode participar desse tal ProUni, Programa Universidade para Todos? Primeiro, é necessário ter cursado o ensino médio em escola pública, a totalidade do ensino médio, ou bolsista integral em escola privada. Integral, 100%, não pode ser 90%, 80%. Bolsista integral. Também pode ser pessoa com deficiência ou professor da rede pública de ensino. Para concorrer à bolsa de 100%, é necessário ter renda média familiar de até 1,5 salário, ou seja, 1,5 salário. Imaginemos uma família com 5 pessoas. Essa família não pode ter uma renda superior a 7,5 salários. Soma toda a renda das pessoas e divide pela quantidade de pessoas que vivem com aquela renda. Todas as pessoas que vivem com aquela renda. O grupo familiar. Para concorrer às bolsas de 50%, a renda média familiar sobe para 3 salários mínimos. Mesma fórmula, calcula a quantidade de pessoas e a renda dessas pessoas e não pode passar de 3 salários mínimos. Além disso, é necessário a comprovação de escolaridade, que nós já vimos que é estudar a escola pública, ensino médio integral, ou bolsista numa escola privada com bolsa integral. A documentação do grupo familiar, das pessoas que de fato vivem na casa. Então é importante a documentação principalmente de residência, para mostrar que aquelas pessoas de fato moram com o candidato. A documentação de renda também é importante, e algum outro documento que a faculdade ou a instituição em que você pretende estudar acho que seja importante. Para poder concorrer às bolsas do ProUni, seja de 100% ou 50%, é necessário fazer o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, organizado pelo governo federal por meio do INEP. O que é esse tal de Enem? É uma prova criada, Exame Nacional do Ensino Médio. Até 2004, e foi criado em 98, só servia para avaliar o ensino médio do Brasil. Em 2004, com a criação do ProUni, ele ganhou uma importância muito grande e passou a ser a prova que seleciona alunos para as universidades particulares. Alunos de escola pública, alunos bolsistas integrais das escolas privadas, pessoas com deficiência, alunos com deficiência e professores da rede pública de ensino. O Enem nos últimos anos passou a ser também uma prova de seleção para várias universidades públicas. O Enem hoje é a maior prova de seleção do mundo. Ele é em números absolutos menor do que a prova na China, mas ele é relativamente à população brasileira, comparado com a chinesa, pela quantidade de pessoas que fazem o Enem, é a maior prova de seleção do mundo e deve ser respeitado e valorizado. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar vários sites de várias universidades do Rio Grande do Sul que utilizam o Enem como prova de seleção. As principais universidades que utilizam é a PUC, a UBRA, a Unicinos, a Uniriter e o IPA. Aqui vai dar a descrição da página do Enem em cada universidade dessas e quais são os cursos que elas oferecem e quais são as formas de seleção, as quantidades de vagas. Então eu recomendo que vocês olhem cada uma dessas universidades e vejam qual se enquadra melhor, se vocês têm o objetivo e têm esse sonho
de cursar uma dessas universidades. A gente olha pela proximidade de casa ou pela qualidade da instituição. Então, deem uma olhada nessas 5 universidades: PUC, Unicinos, UBRA, Uniriter e IPA. Nós vimos que o ProUni utiliza o Enem como prova de seleção, mas muitas universidades públicas também utilizam o Enem como prova de seleção. Então, de que forma se pode entrar numa universidade pública? A primeira é pelo vestibular próprio. Várias instituições utilizam apenas o vestibular da própria instituição. Por exemplo, a USP utiliza só seu vestibular. Tem universidades que usam a forma mista, que é uma parte com o vestibular próprio e uma parte com a prova do Enem. É o caso da URGS, por exemplo. E tem universidades que usam apenas a prova do Enem como processo de seleção, que é o caso da UFSPA, a antiga Fundação de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então vai depender da instituição, mas são essas as formas: ou só pelo Enem, ou pelo Enem e pelo vestibular próprio, ou só pelo vestibular próprio. É importante não confundir ProUni com SISU. Vamos escrever no SISU, vamos escrever no ProUni, mas não sabe a diferença. ProUni, Programa Universidade para Todos, é a forma de seleção para as universidades privadas, com bolsa de 50% e 100%. SISU, Sistema de Seleção Unificado, que serve para selecionar aluno para instituições públicas. Ambos utilizam a prova do Enem. Nós fizemos o Enem. Para concorrer às vagas em universidades privadas, vamos fazer a inscrição na plataforma do ProUni. Concorreu o mesmo Enem, fez o mesmo Enem, para concorrer a uma vaga na URGS, por exemplo, ou na UFSPA, precisa fazer a inscrição via SISU. Então, ProUni e SISU são coisas diferentes, apesar de usarem a mesma prova como ponto de partida, que é o Enem. Tem uma diferença do SISU para o ProUni. O ProUni tem uma nota mínima. Qual é o critério mínimo para ser aluno do ProUni? Claro que vai depender da nota de cada curso, mas o critério mínimo para se estudar no ProUni é não zerar a redação e tirar na média das notas 450 pontos. O SISU vai depender de cada instituição. A URGS, por exemplo, utiliza como nota mínima tirar 500 pontos na redação. A redação vai de 0 a 1000 e 450 em cada uma das provas. Mas isso a gente vai ter que olhar e vai ter que ver em cada caso concreto. Também vai dar a descrição aqui, mostrando para vocês quais são os pesos das provas no SISU que a URGS utiliza. E na URGS? Como é que a gente pode estudar na URGS? Já falei para vocês, a URGS é um sistema misto. Uma parte é pelo Enem, uma parte é pelo vestibular próprio. A parte que é do Enem é chamada via SISU. 30% das vagas da URGS é SISU, 70% é pelo vestibular próprio. Então, se você quiser concorrer a 100% das vagas, é óbvio que todo mundo vai querer concorrer, precisa fazer o Enem e precisa fazer o vestibular próprio da URGS. Para estudar na URGS, você precisa responder 5 perguntas. A primeira delas: qual curso eu vou fazer? Tenho direito à cota? Se tem, qual a minha modalidade de cota? A terceira: quais os pesos da prova para o meu curso? A quarta pergunta: qual a nota para eu passar na minha modalidade de ingresso? E a quinta: qual estratégia vou utilizar em cada prova? Essas perguntas agora vou tentar trabalhar com vocês cada uma delas para a gente chegar a uma resposta e ver que é possível sim estudar numa universidade como a URGS. Bom, eu sei que muitas pessoas não sabem que curso querem fazer, mas eu vou partir aqui do pressuposto que a maioria saiba que curso sonha ou quer fazer, ou que tenha ao menos uma noção mínima da área. Para aqueles eu posso pesquisar algumas formas e colocar aqui na descrição alguns locais que trabalham com isso. Mas, partindo do pressuposto que todos saibam que curso querem fazer, vem a segunda pergunta. Tenho direito à cota? Se tenho, qual é a minha cota? Bom, a cota é a Lei 12.711 de 2012. Ela foi sancionada em 2012 e ela entrou em vigor e obriga todas as instituições públicas a fornecer um percentual mínimo para alunos de escola pública. Esses alunos de escola pública que cursaram ensino médio, o fundamental não importa, em escola pública, eles têm direito à cota. E tem que se enquadrar nos critérios, então tem que saber qual é o critério. Ao lado aqui eu estou colocando uma tabela dos tipos de cotas que existem, por exemplo, nas universidades públicas. Essas são modalidades por renda inferior ao salário e meio, superior ao salário e meio, autodeclarado preto, pardo, indígena, ou não preto, pardo, indígena. Depende da modalidade de ingresso e também pessoas com deficiência, tem que saber em que cota você se enquadra, porque saber as cotas vem ao encontro e responde à terceira pergunta. A terceira pergunta é, na URGS, quais os pesos da prova para o meu curso? Como assim peso? Peso significa que tem uma prova, por exemplo, matemática pode ser mais importante para um curso do que para outro. Depende do teu curso, a prova vai ter um peso ou outro.
Esse peso ele existe na prova do vestibular da URGS e no Enem. Então, se você quer entrar pelo SISU, as provas de linguagem, ciência da natureza, ciências humanas e matemática e redação, essas 5 provas terão pesos. Se você quiser entrar via vestibular, as 10 provas vão ter pesos. Então tem que saber qual é o peso, ou seja, o peso vai depender do curso que você vai fazer. Agora eu estou mostrando para vocês 3 cursos na URGS. Administração, Direito e Enfermagem. Vocês podem notar que os pesos mudam. Por exemplo, Física é peso 1 para Administração, para Direito, mas é peso 2 para Enfermagem. Biologia é peso 1 para Administração, para Direito, mas é peso 3 para Enfermagem. Dependendo do teu curso, vai ter um peso ou outro. Então é importante saber os pesos de cada prova. Vou colocar na descrição o manual do candidato dos pesos baseado em 2020. Os pesos do vestibular para vocês saibam qual prova é mais importante do que qual no seu curso. Da mesma forma que no vestibular, ingressar para a URGS pelo SISU também exige que você saiba qual é o peso de cada prova. O mesmo curso lá de administração, linguagens é peso 2, ciências humanas é peso 2, ciência da natureza é peso 1, matemática é peso 3 e redação peso 2. Em direito, peso 3, linguagem, ciências humanas, e assim vai. Na enfermagem, por exemplo, ciência da natureza é peso 3 e linguagem é peso 3. Então eu vou colocar uma tabela também dos pesos da prova do Enem na URGS na descrição do vídeo. Então é importante saber os pesos no vestibular, os pesos no Enem para concorrer pelo vestibular e pelo SISU ingressar na URGS. A quarta pergunta é: qual a nota para eu passar na minha modalidade de ingresso? Precisa saber qual é a nota no SISU e qual é a nota no vestibular. É super importante saber quanto eu preciso me esforçar, que estratégia eu vou utilizar a partir da minha nota. Como é que é calculado a nota na URGS? Existem 2 lugares pelo vestibular que você pode encontrar, no manual do candidato e no portal da própria URGS. Mas eu vou colocar alguns exemplos para vocês verem como essa nota é calculada. Se você olhar lá no manual do candidato, vai ver essas notas lá. Por exemplo, administração, quem estudou em escola pública e renda superior a salário e meio, 497,97. Como assim 497? Se a prova da URGS vai de 0 a 25, o total de acerto no máximo é 225. Como 497? Isso é calculado a partir de uma fórmula que eu vou explicar depois. Mas o importante é vocês saberem qual é a nota de entrada no vestibular, chamado argumento de entrada. Qual é o argumento? Qual nota eu preciso? 480, 520, 600? Esse número mágico não pode sair da cabeça de vocês. Vocês precisam saber qual é a nota que vocês precisam, qual é a estimativa de nota. Calculando em 10% para mais, vocês passarão. Agora eu vou explicar para vocês como é que é feita essa nota, como é que é calculada essa nota. Aquele número lá que parece mágico, 497,97, ele é tirado de uma forma, que é os acertos do candidato, quanto o candidato acertou de 0 a 25, menos a média da prova, dividido pelo desvio padrão vezes 100 mais 500. Meu Deus, o que é isso? Significa assim: acertos do candidato, 10, menos média da prova, 8, dividido pelo desvio padrão, que é em torno de 4. A gente arredonda para isso, para ficar fácil o cálculo. Mas a gente vai colocar, mostrar numa tabela qual é o desvio padrão exato de cada disciplina ao longo dos anos. Então, se o candidato tirou 10, a média da prova foi 8, dividido pelo desvio padrão, que é 4, vai dar 1,5. 1,5 vezes 100, 50. 50 mais 500, esse candidato tirou 550. Então, numa prova em que a média é 8, o desvio padrão é 4, e o candidato tirou 10, ele tirou 550. É daí que surge esse número mágico. Então, a gente vai perceber que, às vezes, tirar a nota que a gente precisa, não precisa tanto acerto assim. Tirar 450, às vezes nem precisa tantos acertos assim. Então, às vezes a aprovação está muito mais próxima do que a gente pensa, só que a gente acha que é sempre muito difícil. Então, vamos saber quais as regras do jogo, o que a gente está disputando e mostrar para vocês que é possível sim, e é o direito de vocês estudarem na URGS. É só acreditar que isso é possível. Ou em qualquer outra universidade que vocês queiram. É só ir atrás, não, tem todas as discussões da vida, mas acreditem que é possível. Nessa tabela aí eu estou mostrando para vocês quais as médias das provas, as médias oficiais, nos últimos 6 anos, de 2015 a 2020. Quais foram as médias das provas? Por exemplo, Física, a média de 2020 foi 7,25 e 86. A prova de Biologia, 7,96, ou seja, a média das pessoas chegou em quase 8 em Biologia. Então, um candidato que tirou 10, nessa situação hipotética, ele fez 550, calculando que o desvio seja 4. Então, eu estou mostrando para vocês as médias para vocês verem que não é tão
difícil assim. Além das médias, eu vou colocar para vocês um programa que eu fiz no próprio Excel para que vocês simulem a quantidade de acertos que vocês acham que podem tirar. Posso tirar 7, posso tirar 5, para ver que é possível passar na URGS acertando 4, 3 acertos, 8 acertos, desde que a gente saiba qual é a nota que eu preciso, quantos acertos eu preciso. E depois a gente trata e faz aquilo que é a quinta pergunta, que é quais estratégias eu vou utilizar para passar no vestibular. Antes de falar para vocês das estratégias, é importante ter claro uma questão na URGS. Não pode estudar na URGS quem não respeita alguns critérios, algumas questões mínimas. O mínimo para estudar na URGS via vestibular. Primeiro, o aluno não pode zerar nenhuma das provas. Ele tem que ter um acerto igual ou superior a 68 na soma das questões. São 225 questões, mas ele tem que acertar no mínimo, que é o equivalente a 30% mais 1. O terceiro critério é ter que ficar em até 4 vezes o número de vagas na sua cota. Imagina um curso em que tem 10 vagas na tua cota. Então vai ser corrigido no máximo 40 redações. 4 vezes o número de vagas. Ficar na 41ª posição, não terá redação corrigida. Além disso, é preciso que faça no mínimo 30% da nota da redação. A redação vai de 0 a 25, 30%, 7,5. Tirou 7,4, não importa, está fora do vestibular. E também como critério é fazer no mínimo 30 linhas na prova de redação. Lembrando que a prova de redação da URGS vai de o mínimo 30 linhas e no máximo 50 linhas. Depois disso, sabendo isso, fazendo isso, agora vamos para a quinta pergunta. Responder a quinta pergunta é quais estratégias, quais são as dicas, quais são as formas para ser mais fácil a minha vida, o meu caminho para conseguir entrar numa universidade pública, especialmente na URGS. Quinta pergunta que eu vou responder para vocês é a mais importante delas. O que acontece é que as pessoas acham que precisam ser uns gênios para estudar numa universidade pública. Não, precisa ter estratégia. Várias instituições particulares, escolas particulares e cursinhos particulares ensinam os alunos a ter essas estratégias. Então, às vezes, a gente só acha que é mais difícil do que de fato é. Por exemplo, as pessoas acham que elas têm que saber tudo de química, de biologia, de matemática para passar num curso como letras, ou como história, ou como direito, dependendo, acha que por não ser uma familiaridade com a minha formação, eu não vou saber fazer e eu não vou passar por isso. Ou o contrário, alguém que é da química acha que tem que saber tudo de literatura. Não é assim que funciona. Acontece, às vezes, a gente sabendo 3 questões, a gente consegue passar no vestibular numa prova. Por exemplo, se nós soubermos 3 questões de química, é possível acertar 8, desde que a gente chute na mesma letra. Isso as pessoas não falam porque as pessoas não querem dar estratégia, mas todo mundo que passa no vestibular sabe as regras do jogo. Por que eu estou afirmando que quem acerta, que sabe 3 questões de uma prova, com certeza 3 questões, ela vai acertar 8. Pode acertar 7 ou pode acertar 9. Porque a URGS, ela divide assim, são 25 questões, 5 questões numa letra, 5 noutra, 5 noutra, 5A, 5B, 5C, 5D e 5E. Ela divide proporcionalmente, para não correr o risco de colocar 14 questões numa letra e a pessoa chutar e acertar 14 questões. Então, se a gente sabe 3 questões, se essas 3 questões, uma deu A, uma deu B e uma deu C, quando eu for chutar, eu vou chutar na D ou na E. Por quê? Porque eu tenho certeza que tem mais 5 respostas na D ou na E. Então eu vou acertar as 3 que eu sei, mais as 5 do chute. 8 acertos é baixo? Para a maioria dos cursos na URGS, se for uma disciplina como Química, não. Volto a dizer, vá lá e olha qual é a tua nota, qual é a tua forma. Então o que é o mínimo que uma pessoa pode acertar na URGS? 5 acertos. Se a gente pegar e chutar a prova de começo ao fim, são 5 acertos. É possível passar com 5 acertos na URGS? Óbvio que sim. Muito possível. Muito possível. Claro que não vai acertar 5 acertos em todas as provas. Mas naquela que a gente tem mais dificuldade, é possível, dependendo do teu curso, dependendo da tua cota, dependendo dos pesos que tu está fazendo isso. Esses critérios que eu já respondi nas outras perguntas. Então vocês podem fazer isso. Façam um teste no programa que eu estou colocando aqui para vocês fazerem e vejam. Coloquem nota mínima para as disciplinas que vocês têm muita dificuldade. Façam um teste com 2, 3. Matemática, química e física, para quem tem dificuldade nas exatas. E vejam nas humanas como é que vocês seriam, pressupondo que vocês vão estudar outras disciplinas. E nas exatas a mesma coisa. Coloquem mais dificuldade em literatura, história e biologia, por exemplo, e vejam como é que se sairiam. Então, essas são as dicas de chute também. Chutar também faz parte do processo e você tem que estar familiarizado
e saber que faz parte do jogo. Então, assim, saber as estratégias é super importante. Faça um prognóstico, faça a tabelinha que eu estou colocando para vocês aí, que vocês vão ver que às vezes, acertando um mínimo 5 acertos na prova da URGS, em quase todos os casos vão saber absolutamente nada. Quase sempre a prova da URGS tem 5 alternativas em cada letra. E por ela ter 5 alternativas em cada letra, se chutar tudo na mesma letra, vai acertar 5. Às vezes a URGS tem 6 e 4. Isso não é burlar nenhuma regra do jogo. Isso é simplesmente as regras do jogo. Várias pessoas fazem isso porque os outros não podem fazer. Ninguém fala disso como se fosse uma informação mágica que só poucos devem ter. Mas não, aluno de escola pública, aluno pobre, mães, pais, pessoas mais velhas que estão alijados dessa forma, têm o direito de ter essa informação sim. É possível passar no vestibular? Sim, mesmo que se não saiba algumas disciplinas. Claro, cursos muito concorridos exigem mais desempenho. Então você é aquela responder as 5 perguntas. Saber a sua nota, a sua cota, qual é o peso de cada disciplina e também ter as manhas, as estratégias do jogo. Isso é super importante para passar no vestibular da URGS e muita gente que está dentro da URGS sabe que é assim que funciona. Quase todo mundo que estuda na URGS usou essa tática, essa dica, as pessoas passam assim no vestibular. Na URGS a gente viu que a gente tem que saber responder algumas perguntas e, mais importante, saber qual é a nota e ter as manhas, aquelas manhas do vestibular. Saber que é 5 em cada letra e se eu souber 3 questões eu acertei 8. Se eu souber 5 questões eu acertei 10, chutando o resto. Isso é super importante. Já no Enem, são outras dicas. No Enem, o que é mais importante? No Enem, a coisa mais importante que existe é controlar o tempo, porque é importante que vocês façam todas as questões. Evitar ter que chutar alguma prova, porque às vezes tem questões que valem mais do que outra. Na URGS não existe isso, mas no Enem existe. Então, às vezes, as questões que valem mais estão no final da prova e pode ser mais fácil para você. Então, a coisa mais importante no Enem é controlar o tempo, ter condições de ver todas as questões e poder resolvê-las, porque isso vai fazer com que a tua nota suba. Outra coisa diferente do Enem, não adianta uma pessoa, eu fiz 18 acertos e a outra fez 22. Não quer dizer que quem fez 22 tem uma nota superior a quem acertou 18. Às vezes a pessoa que acertou 18 acertou questões que pesam mais, o Enem tem peso diferente, o Enem tem algumas questões que pressupõem que possa ter chutado, então tem um critério diferente no Enem. Então a coisa mais importante é fazer, a primeira é controlar o tempo, fazer todas as questões, a segunda é fazer provas antigas para se acostumar a ser rápido a responder as questões, e a terceira é caprichar na redação. Redação é o critério mais importante de aprovação no Enem. A prova que vai de 0 a 1000 e com algumas dicas, algumas orientações, é possível tirar uma boa nota em redação e passar no vestibular. Por fim, espero que tenha ajudado e que vocês possam acreditar mais e ver que é possível. No final também vou colocar meus contatos, podem procurar falar comigo, que na medida do possível eu posso ajudar vocês a se organizarem nesses estudos.